irmãos, é com muita alegria que nós os recebemos nessa manhã de domingo, alegres por poder compartilhar esse tempo juntos para louvar ao Senhor, para meditar na sua palavra, tempo também de comunhão uns com os outros. Queremos cumprimentar aqueles que nos acompanham à distância, através do rádio ou através da internet, que esse seja um momento de comunhão, apesar da distância que nos separa. Queremos, nesse momento inicial do culto, fazer algumas comunicações, alguns avisos. Primeiro, lembrando que esta semana foi uma semana de muitas atividades na igreja, entre as quais eu quero destacar a realização da conferência da Edições Vida Nova, que ocorreu na segunda, terça e quarta da semana passada. Tivemos aqui como palestrantes naquela conferência, na segunda e na terça-feira, o pastor Michael Gorin, do Canadá, esteve falando sobre a igreja missional. E na quarta-feira, o pastor Sérgio Lira falando a respeito da obra de missões urbanas, o desafio da obra missionária urbana. Foi muito boa a conferência, pudemos aproveitar bastante. Na sexta, nossos adolescentes tiveram programação especial na igreja, entrando pela noite. No sábado, nós recebemos aqui coros de 4 igrejas que se juntaram ao nosso coro masculino para a realização do segundo encontro de coros masculinos. O encontro foi inclusive alusivo ao aniversário do coro masculino de Israel, o coro de nossa igreja, celebrando seus 12 anos. Um lindo encontro ontem à noite, com músicas maravilhosas, um público excelente, e nós parabenizamos ao nosso Ministério de Música, particularmente a direção e a regência do coro masculino. Agradecemos também aos instrumentistas que cooperaram e deixamos o registro também de nossa gratidão às outras igrejas que com seus coros participaram dessa programação especial na noite de ontem, muito inspirativa. Queremos lembrar aos irmãos as atividades que se seguem ao longo desta semana. Quero destacar nosso culto matutino na próxima quarta-feira, 6 horas da manhã, estaremos aqui para orar, para começar o dia na presença de Deus e na companhia dos nossos irmãos. Os irmãos todos estão convocados, portanto, para a próxima quarta-feira, às 6 horas da manhã, nosso culto matutino. Queremos lembrar também, estamos no final do mês, caminhando para o final do mês. O próximo domingo é o último domingo do mês de agosto. Entre outras coisas, nós teremos a feira missionária, promovida pelo Grupo Produtivo, logo após o culto matinal, e teremos também a celebração do culto cívico. Ao final deste culto daremos mais informações sobre isso. Quero informar também que após este culto haverá um encontro com toda a equipe de apoio do Ministério da Pessoa com Deficiência. Todos os irmãos que apoiam o trabalho com surdos, o trabalho desse ministério, precisam estar presentes neste encontro após este culto, o encontro com o pastor Benevando, para algumas instruções e planejamento a respeito do que acontecerá na semana seguinte, o encontro evangélico de obreiros com surdos, que será sediado por nossa igreja e que deve contar com o apoio de todos nós. Todos podemos de alguma forma cooperar com este encontro para recebermos bem esses obreiros que trabalham nessa área e nesse ministério. Quero avisar também que na próxima quarta-feira a programação da MCA inclui uma palestra com a irmã Alice sobre responsabilidade social da Igreja Cristã Contemporânea, e as irmãs que fazem parte da MCA estão convocadas para esta atividade, esta programação. Quero lembrar aos irmãos o projeto o Centro de Formação Cristã, com os cursos que têm sido ministrados. Se o irmão ainda não se envolveu, ainda há vaga para entrar em alguns desses cursos. Os irmãos têm no boletim, na página do Compartilhando, maiores informações. Lembrando que hoje é o último dia para os que querem começar o curso de metodologia para o estudo bíblico. Hoje às 18 horas, um excelente curso do qual vale a pena participar. Então estão aí as informações sobre os cursos já em andamento.
Os irmãos podem se informar melhor com a nossa ministra de Educação Cristã, a professora França Cleia. Os irmãos têm um aviso também referente ao projeto Contar e Brincar, uma atividade especial para crianças de 7 a 10 anos, não apenas crianças da igreja, mas crianças também que não são da igreja, uma programação aí com contação de história e várias outras atividades especiais. A programação ocorre todas as sextas-feiras a partir das 4 horas da tarde, conforme consta no boletim. Há diversas outras comunicações, informações, inclusive com relação às atividades por vir. Quero mencionar o passeio para a terceira idade, que será no próximo sábado, último sábado do mês de agosto. Os nossos irmãos da terceira idade farão um passeio no Parque da Jaqueira, uma programação muito interessante, com teatro, palestras, muita coisa gostosa para se participar, e você não deve perder esta oportunidade. Temos contado com o apoio da Prefeitura da cidade do Recife, parceira nesse projeto também, e aí os irmãos se programem para no próximo sábado, às 14 horas, essa programação. As inscrições podem ser feitas com nossos ministros da família, pastora Paulina e professora Cássia, ou com as irmãs Marquise, Lenise ou Jane, que trabalham com esses irmãos da terceira idade. Quero lembrar também um convite que nos foi encaminhado pela Academia Pernambucana de Música, que estará promovendo a celebração dos seus 30 anos, seu jubileu de Pérola, no dia 1º de setembro, com uma programação no Teatro de Santa Isabel, com participação da Orquestra Criança Cidadã. A programação está divulgada, portanto, dia 1º de setembro. Os irmãos podem ter maiores informações com a irmã Leni Amorim, presidente da Academia Pernambucana de Música. Bem, feitas estas comunicações, esses avisos, quero apenas lembrar que segundo semestre é época de algumas atividades que ocorrem uma vez ao ano, mas que devem ser planejadas. Uma delas é o acampamento do grupo Somos Um, que ocorrerá no início do mês de novembro, e os irmãos devem providenciar suas inscrições, são poucas vagas restantes. E também o encontro anual de casais, que acontecerá em Gravatá, também no mês de outubro, e ainda há algumas vagas. Os irmãos devem procurar os irmãos Moisés e Luciene para providenciarem sua inscrição. Feitas estas comunicações, esses avisos quanto às nossas atividades, nesse momento nós vamos orar silenciosamente ao som do prelúdio, preparando-nos para cultuar ao Senhor.
para a leitura do introito bíblico. Eu convido a igreja a ficar em pé. E antes dessa leitura eu queria deixar uma palavra bem rápida para a igreja. Enquanto cantava ali o prelúdio cantado, me vinha à minha mente como que se abrindo as cortinas de um grande cenário, aonde nós nos reunimos como igreja para cultuar o grande Deus. E isto é maravilhoso. E me vinha então na mente assim, de que a igreja escutando ali esse cântico cantado, preparando o nosso coração, mas agora pela primeira vez a igreja faz parte desse cenário, aonde vai abrir a sua boca e junto vamos falar da palavra do Senhor. Os céus vão ouvir a nossa voz nesse momento, como igreja do Senhor Jesus. Por isso eu quero convidar que mais do que uma leitura, seja realmente uma declaração de todo o nosso ser, neste introito bíblico, de uma pergunta e uma resposta, com toda a nossa convicção em Cristo Jesus. Leiamos aquilo que está em Salmos 24, verso 10, que diz: quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Por isso cantamos 195 e para a todo cristão, ó venham coroar Jesus, o Salvador. Oh
Oremos. Senhor Jesus, nesta manhã os teus filhos, que foram comprados e remidos pelo teu sangue vertido na cruz do Calvário, eles vêm, Senhor, humildemente diante de ti, se prostrar e professar bem alto que tu és o Senhor das nossas vidas. Tu és o Senhor das nossas almas. Tu és o nosso pastor. E nós glorificamos e exaltamos o teu nome, porque somente o teu nome, Senhor, é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória e de toda adoração pelos séculos dos séculos. Aceita o louvor dos teus filhos nesta hora e contempla os corações de cada um dos que aqui se encontram. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos no teu nome augusto, Jesus, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém.
Queria compartilhar com os irmãos que nessa madrugada faleceu a irmã Edila Correia de Oliveira. Provável que a grande maioria dos irmãos não se recorde dela. A irmã Edila há muitos anos estava no Rio de Janeiro, onde era membro da Igreja Batista do Catete. Faleceu aos 106 anos. Mas foi batizada na Capunga em 1940. Talvez daí o segredo da longevidade, né? Na verdade, ela era viúva do pastor Eliezer, que foi pastor da Igreja Batista de Jaboatão, e era irmã da irmã Jesse Uchoa, que faleceu há poucos anos, também já bastante idosa, membro de nossa igreja. Nós registramos esse fato para que os irmãos se lembrem de orar por essa família que está ali no Rio, mas que tinha alguns vínculos, alguns laços também com membros da nossa igreja, e por isso nós fazemos esta comunicação. Eu gostaria de, nesse momento, conhecer as pessoas que nos visitam nessa manhã. Eu não tenho nomes aqui de visitantes comigo, mas eu pediria, por gentileza, a você que nos visita, que ficasse de pé por alguns instantes e permanecesse de pé, porque eu gostaria que você fosse cumprimentado por alguém de nossa igreja aí mais próximo a você, já que eu não posso chegar até aí, mas você vai ser cumprimentado por alguém da igreja que esteja aí ao seu lado, e também vai ser cumprimentado por nossa equipe de recepção, que fará chegar às suas mãos um cartão de boas-vindas. Esse cartão você vai levar consigo como uma recordação, mas se for possível, eu gostaria que você deixasse essa parte destacável do cartão onde há espaço para a colocação dos seus dados pessoais. Isso tornará possível a manutenção do nosso contato com vocês. Muito obrigado a cada um de vocês por sua presença. Que Deus o abençoe no decorrer deste culto. E agora nós caminhamos para um momento significativo do nosso culto ao Senhor, que é o momento de oração. Inicio o nosso momento de oração com um aviso. O proprietário do veículo, placa PFW 5093, PFW 5093, ele está com a porta aberta e as janelas também. No final de semana estivemos aí, Sônia, em Brasília, fomos recebidos por uma família muito querida, Eduardo, Liane, Júlia e Rafa, e pudemos visitar uma outra família lá, a irmã Elvira, o irmão Eduardo Paixão, que assistem aos cultos da igreja dominicalmente, e eu pediria que os irmãos acrescentassem naquela relação de pessoas que não vêm à igreja, até pela distância, o nome dele, o irmão Eduardo Paixão e a irmã Elvira. Oremos por essa família, eles estão precisando das nossas orações. Mas eu convido os aniversariantes da semana para que venham aqui à frente e receberão um abraço e um cartão da nossa igreja. Convido o nosso pastor Ney Ladeia, para recebê-los, juntamente com a irmã Leila. Dentre os aniversariantes dessa semana, eu destaco uma que é muito especial para mim, é minha filha, Clarissa. É uma das filhas especiais. Então, e se você está presente também e faz aniversário de casamento, pode vir aqui à frente também, onde estaremos orando pela sua vida, a sua família, para Deus continuar abençoando. Alguns enfermos, nós devemos continuar orando, ou está com alguma dificuldade na área de saúde. Temos a irmã Auristela Valadares, que é irmã de Fernando Valadares. Devemos orar também pelo irmão Wilson Campos, por uma criança chamada Vinícius, ele é filho de Sandra Dantas, pela irmã Cleonice Melo, o irmão Ivanildo Porfírio da Cruz, pela irmã Dione Aquino, Paulo Roberto Carvalho, e Ivanise, vizinha da filha do irmão Abimael Maris,
ela está hospitalizada no Hospital Português, devemos orar por essa senhora. Ainda por uma adolescente, membro da nossa igreja, só que um pouco distante, ela é da igreja, da congregação em Brejão. Ela será submetida a uma cirurgia amanhã, devemos orar por ela. O nome dela é Ivete. Devemos orar pela recuperação da cirurgia que foi submetida à irmã Betânia Araújo Ramos André. Ela foi submetida a uma cirurgia, mas está em casa. E será submetida esta semana a uma cirurgia a filha do diácono Ciro Pereira, Rosana. Devemos orar por ela e pela família e pelos amigos da irmã Edla Correia de Oliveira. E também pelo encontro estadual, encontro evangélico de obreiros para surdos, que acontecerá no mês de setembro, dias 4, 5 e 6 de setembro, para que, de fato, tenhamos mãos limpas e coração puro para trabalhar nesta causa. Oremos. Senhor, nós somos gratos a Ti pela oportunidade que temos de estar na Tua casa, junto com outros irmãos, junto com o Teu povo, para colocar diante de Ti a nossa gratidão pelos cuidados que tem tido para conosco, para colocar diante de Ti as nossas necessidades, as nossas ansiedades, porque nós sabemos que Tu tem cuidado de nós. Nós somos gratos pelos aniversariantes desta semana, que eles sejam, ó Pai, dirigidos por Ti, sejam abençoados por Ti nesse novo ano que se inicia, que eles tenham a oportunidade de falar do Teu amor e dos Teus cuidados a todos que o encontrarem. Pedimos, ó Pai, pelos enfermos da nossa igreja. Citamos alguns nomes aqui, mas nos lembramos de outros. Que Tu estejas, ó Pai, visitando a cada um deles, afofando os seus leitos, diminuindo suas dores, e que pelos procedimentos quais passarão, sejam vitoriosos, tenham a sua saúde restaurada. Que Tu estejas, ó Pai, orientando os médicos em cada procedimento que serão submetidos esses irmãos, esses amigos. Pedimos, ó Pai, o consolo e o conforto para a família, para familiares e para amigos da irmã Edla Correia Oliveira. Sabe do quanto ela representou para Ti, juntamente com o seu esposo. Estejas confortando e consolando a cada um deles. E a nós, Senhor, Tu estejas falando aos nossos corações em cada parte que se segue neste culto. Essa oração fazemos em nome de Jesus. Amém.
Nessa parte do culto, convidamos a igreja para louvar e glorificar o nosso Senhor Jesus Cristo através da entrega dos dízimos e ofertas. Convidamos os irmãos diáconos e diaconisa para realizar o recolhimento. Este momento é um momento de amor, de dedicação, em que os irmãos, conscientes de sua responsabilidade, entrega os seus dízimos e ofertas para o crescimento do reino de Deus. Em Marcos, capítulo 12, versículo 41 a 44, nós lemos o seguinte: Sentando-se Jesus defronte do cofre das ofertas, observava como a multidão lançava dinheiro na caixa de coletas das ofertas. Muitos ricos colocavam ali grandes quantias. Vindo, porém, uma pobre viúva lançou 2 pequenas moedas de cobre, que valiam meio centavo. E chamando Jesus, os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou no gasofilácio mais do que os outros ofertantes, porque todos deram daquilo que lhes sobrava. Mas esta senhora, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, mesmo todo o seu sustento. Ainda firme está.
convidamos a irmã Liz Andrade para nos levar a Deus em oração de consagração, dízimos e ofertas. Antes, porém, nós queremos ler Miqueias 6:8, que diz o seguinte: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes todos os dias humildemente na presença do Senhor teu Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua casa, Deus, mais uma vez aqui e podermos te adorar, Senhor, e te servir, Senhor. Te pedimos, Deus amado, neste momento, pelos dízimos, Senhor, recolhidos. E pedimos também, Senhor, a tua orientação para que possamos fazer bom uso desse dinheiro, Senhor. Fica com o restante deste culto, é o que nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Peço que a congregação se coloque em pé para a leitura bíblica responsiva. Depois da leitura, você vai permanecer em pé para cantar o hino 469. A palavra de Deus é em Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não te atemorizes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Amém. Com valor, sem temor, erguendo sempre a bandeira de Cristo Jesus. Cantemos com muita alegria, com muito vigor este belo hino. Sempre
você está ouvindo e participando do culto da Igreja Batista da Capunga. Ouviremos agora o coro Capunga entoando Confiança de Demas Júnior e na sequência a mensagem com o pastor Ney Ladeia. O texto que desejo compartilhar com os irmãos
na manhã de hoje é muito provavelmente um dos mais conhecidos de muitos irmãos, mais queridos de muitos, e não sem razão. No capítulo 40 do livro do profeta Isaías, todo este um lindo capítulo sobre consolação, conforto e esperança. Os últimos versículos trazem uma promessa maravilhosa. O versículo 30 menciona que os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas diz o versículo 31, e é sobre ele que nos debruçaremos nesse instante: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Há situações da nossa vida nas quais a nossa força se mostra insuficiente. Quem de nós nunca viveu momentos nos quais há uma incrível necessidade de renovação das nossas forças? Às vezes porque as circunstâncias nos parecem tão adversas e tão difíceis, os obstáculos nos parecem tão intransponíveis, ou as dores nos parecem tão insuportáveis, que a nossa força não é suficiente. E todo o nosso empenho parece ser absolutamente inútil e vão. Outras vezes porque lutamos, sim, com nossas forças, mas elas se esvaíram. O cansaço chegou. Alcançamos a exaustão. E em situações como essas, seja pela sensação de insuficiência das forças, seja pela sensação de que elas já não mais existem, a nossa expectativa e a nossa esperança está concentrada justamente na renovação das nossas forças. Esse texto traz uma promessa maravilhosa, a promessa de que é possível sim ter as nossas forças renovadas. Mas mais que isso, o texto fala de subir com asas como águias, de correr e não se cansar, de caminhar e não se fatigar. Que verdade linda, que pode ser melhor conhecida por nós quando nos debruçamos sobre alguns detalhes interessantes dessa promessa. E eu queria chamar a atenção dos irmãos para alguns elementos desse texto. Queria mencionar primeiro que há um destaque merecido na expressão subir com asas como águias. Há algo que chama a nossa atenção no voo das águias. Por que especificamente o voo das águias? Fascina-nos a longevidade das águias, fascina-nos a altura alcançada por ela, fascina-nos sua envergadura. Mas há algo mais interessante. É quando concentramos nossa atenção especificamente para o voo das águias, para o modo como elas voam. Todos os pássaros voam, mas voam de diferentes formas. Há pássaros que voam pelo permanente bater de suas asas. E há pássaros que só conseguem se manter em pleno voo enquanto suas asas estão em movimento. E aí a velocidade do bater das asas vai variar bastante. E as pessoas se encantam sobretudo com o movimento feito pelos colibris. Um pequeno beija-flor chega a bater suas asas quase 5.000 vezes por minuto. São 70 a 80 vezes por segundo. É óbvio que isso requer um esforço tremendo. Seu coração chega a bater 2.000 vezes por minuto. Comparado com as nossas menos de 100 batidas, é uma diferença estúpida.
Em compensação, ele precisa comer 30 vezes o seu peso por dia para ter energia suficiente para manter esse exercício. Não é por acaso que a vida de um colibri chega dos 6 aos 8 anos. Um tanto diferente de outros animais que vivem por muito mais tempo. Mas há animais, então, que voam batendo permanentemente as suas asas. Precisarão de muito mais esforço, de muito mais energia, se desgastarão muito mais, mas é o modo como voam. Há animais que têm uma outra forma de voar. Esses se esforçam para alcançar alturas e a partir daí começam a planar. Param suas asas e começam a descer ao sabor do vento, poupando-se, economizando energia, alcançando certa distância, mas é claro, num processo de descida, por mais suave que seja, um processo de descida, até o momento em que ou volta a bater suas asas para que suba novamente, ou chegará ao chão. Águias são diferentes. O voo das águias tem uma peculiaridade. Elas começam a voar pelo bater de suas asas. Usam sua força para iniciar o voo. Mas de repente, depois de ganharem certa altura, elas começam a aproveitar a força dos ventos e se deixam carregar por essa força. Mas um detalhe, as águias possuem um instinto apurado para captar as correntes de ar e sobem, aproveitando-se das correntes de ar. Se há uma brisa leve, elas flutuam suavemente. Se rompem ventos mais fortes, elas usam a força do vento para voar bem mais alto. Elevam-se nos ares, deslocam-se a grande velocidade e chegam a alcançar 130 km por hora sem bater as asas, valendo-se das correntes de ar. Usam suas asas para as curvas, para dirigir-se à direita ou à esquerda, usando de sua ampla envergadura para que consigam alcançar seu objetivo. Voar como as águias não é bater permanentemente as asas. Voar como as águias não é bater permanentemente as asas para se manter no ar. Não é erguer-se a determinada altura e a partir daí repousar por um tempo para num processo de descida usufruir um pouco da altura que for alcançada. Voar como as águias é ter a percepção necessária para se deixar levar pelas correntes de vento. De que maneira voamos nós? Podemos viver a nossa vida num esforço permanente, constante e exaustivo para por nossos próprios esforços alcançar alguma coisa. Quantos de nós não acaba por viver a vida assim? Confiamos em nós mesmos e então só temos nós a suprir as nossas necessidades. E muitas vezes, de forma exasperada, nós empenhamos toda a nossa força, toda a nossa capacidade para conquistar alguma coisa, para alcançar algum lugar, para agarrar-nos àquilo que conseguimos conquistar para a nossa vida. E por vezes nos cansamos. Quantas vezes conseguimos alcançar lugares altos e até aprendemos a planar, ora por inteligência, ora por absoluta falta de força, e começamos a descer ao sabor do vento, até que cheguemos ao fundo do poço, ou até que energia mais ou menos restaurada pelo repouso, consigamos voltar a subir por um pouco. Não é essa a proposta da palavra de Deus para nós. O texto fala de subir como as águias, de voar como as águias, de deixar-nos levar pela força das correntes de vento,
com a percepção que nos faça identificar os recursos de que dispomos para subir. Fiquei curioso para ver a palavra encontrada aqui, porque na verdade algumas Bíblias falam em voar como as águias, e algumas Bíblias trazem a tradução subir como as águias. Fiquei curioso. Fui ao texto original e a palavra hebraica alá, encontrada ali, significa exatamente elevar-se, exaltar-se, subir ou ser exaltado, ser elevado. A tradução subir é, portanto, muito mais adequada do que a tradução voar, porque voar talvez não traga consigo a ideia desse processo de ascensão. E é disso que o texto está falando, da possibilidade de ascender sem esforço, da possibilidade de voar mais alto sem se cansar. Mas o texto nos ajuda a entender melhor com outra palavra-chave que aparece, que é a palavra esperar. Mas os que esperam no Senhor. Eu sei que falar em esperar em nossos dias certamente não traz uma proposta muito simpática. Não somos muito amigos da ideia de esperar. Lembro-me que há algum tempo o pastor Paulo, da primeira igreja de São Paulo, estava pregando aqui e fez uma comparação que não me esqueço. E ele disse que nós temos o hábito de apertar o botão do elevador várias vezes. E ele dizia: aquilo não é acelerador. Apertar várias vezes não fará o elevador andar mais depressa, mas nós fazemos isso, num reflexo muito claro de nossa permanente apreensão, de nossa pressa constante. Como é difícil esperar. Mas voltemos ao projeto. A proposta de Deus é que voemos como as águias. As águias não têm controle sobre as correntes de ar. Não são elas que decidem o tempo em que as correntes virão, nem a intensidade dessas correntes, nem sua velocidade, nem sua direção. Elas simplesmente esperam. Elas simplesmente esperam. Quando o texto diz que os que têm forças renovadas são os que esperam no Senhor, lembra um tema muitas vezes presente nas Escrituras: o valor da espera. Descobrimos, por exemplo, que pela espera conhecemos a palavra de Deus. E o Salmo 25 fala sobre isso, ao mencionar exatamente este instrumento e este meio para conhecermos mais ao Senhor. E os versículos 4 e 5 do Salmo 25 dizem: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas verdades, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Quando esperamos no Senhor, aprendemos dele, conhecemos-lo melhor. Mas não apenas isso, o Salmo 33, em seu versículo 20, vai falar de um outro benefício da espera no Senhor. Quando o salmista diz: nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e escudo. Esperar no Senhor me proporciona não apenas o conhecimento de Deus, mas também sua proteção. O Salmo 37 vai nos lembrar que a espera no Senhor produz esperança. E o versículo 7 diz: descansa no Senhor e espera nele. Coloca inclusive um lembrete: não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo seus maus desígnios. Deixa ir, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Mas o começo diz: descansa no Senhor e espera nele. Esperar no Senhor também nos proporciona a sua provisão. E no lindo livro das Lamentações do profeta Jeremias, no capítulo 3, versículo 25, o profeta diz: bom é o Senhor para os que esperam nele.
para a alma que o buscam. Esperar no Senhor nos proporciona, portanto, conhecimento de Deus, proteção de Deus, esperança em Deus, a provisão de Deus e, de acordo com o texto que lemos no início, a força que vem do Senhor. É bem verdade que esperar talvez não seja uma das nossas virtudes mais presentes, mas é preciso refletir sobre isso. No interessante e famoso livro sobre inteligência emocional, Daniel Goleman fala sobre a diferença entre o quociente de inteligência e o que ele chama de inteligência emocional. O QI proporciona uma grande capacidade, mas nem sempre uma grande felicidade. E lamentavelmente há muitas pessoas com QI altíssimo que vivem vidas improdutivas e insatisfeitas. Mas um dos detalhes interessantes trabalhado por Goleman, ao falar sobre inteligência emocional, é a capacidade de adiar gratificação. E aqui um famoso teste realizado pela Universidade de Stanford em 1972, certamente conhecida de alguns, fala sobre isso. Naquela universidade foi feito um estudo interessante com crianças. Um grupo de crianças foi reunido e lhes foi oferecido um delicioso marshmallow, mas com a seguinte explicação: você pode comer o doce a qualquer hora, o doce é seu, mas se você conseguir resistir por 15 minutos e não comê-lo, você vai ganhar 2 ao invés de 1. Não sei quantos de nós passaria no teste, ainda bem que foi com crianças, né? Então a gente fica inocentado dessa história. Uma pequena minoria de crianças comeu o doce imediatamente, mas os outros tiveram muita dificuldade para resistir. 2/3 daquelas crianças não conseguiram resistir os 15 minutos. Das 600 crianças testadas, apenas 1/3 conseguiu resistir os 15 minutos e ganhar o segundo marshmallow. Mas o que interessava a pesquisa não era apenas a capacidade de esperar. Os cientistas queriam algo mais. Aquelas crianças foram acompanhadas ao longo de sua vida e de seu desenvolvimento. Anos depois, observou-se que aquelas que conseguiram controlar o impulso da satisfação imediata eram, na média, pessoas com mais sucesso, tanto profissional quanto pessoal. Os que foram capazes de esperar se tornaram mais competentes em seus relacionamentos, mais capazes de lidar com o estresse, menos propensos a desistir, enquanto os demais se tornaram mais indecisos, mais frustrados, menos capazes de lidar com a frustração, mais irritados e mais ressentidos quando não conseguiam o que queriam. Goleman então conclui afirmando que a habilidade de esperar, e ele chega a dizer isso, é a principal atitude da vida. Mas esperar não é fácil. Esperar não é fácil. Somos a geração do imediato, e quando não temos condição de assumir o imediato, vem a promoção: compre agora e pague depois. E aí ficamos satisfeitos. Temos uma tremenda dificuldade para adiar, e algumas vezes nas Escrituras é nos lembrado que a proposta divina é que esperemos em silêncio. No livro do profeta Isaías, no capítulo 30, versículo 15, lemos: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. E nos lembramos do lindo texto, já mencionado por nós em outras ocasiões aqui, do versículo 10 do Salmo 46, quando o Senhor Deus nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos.
O texto nos apresenta a proposta de voarmos como as águias, mas nos lembra que para voar como as águias é preciso saber esperar. E a palavra mais importante nesse texto é aquela que nos aponta em quem esperar. Mas os que esperam no Senhor. Se é para esperar, é preciso pensar em quem vamos esperar, em quem estarão depositadas as nossas expectativas, para quem voltaremos a nossa atenção e a quem dedicaremos toda a nossa esperança. É curioso que antes de trazer essa declaração, no mesmo capítulo 40, nos versículos anteriores, há algo a ser declarado a respeito desse Deus. E os versículos 28 e 29 dizem: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Antes de nos propor que esperemos no Senhor, Ele nos apresenta quem é esse Senhor, quem é esse Deus. É curioso o modo como Ele acaba por alinhar vários dos atributos divinos. Ele fala de um Deus eterno. Não ouviste que é o eterno Deus. Ele fala de um Deus soberano, o Senhor. Ele fala de um Deus onipotente, o Criador dos fins da terra. Ele fala de um Deus imutável, não se cansa, nem se fatiga. Ele fala de um Deus onisciente, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele fala de um Deus gracioso, faz forte ao cansado. Ele fala de um Deus misericordioso, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É nesse Deus que nós podemos esperar. É nesse Deus que nós podemos confiar. É quando o conhecemos que nós podemos voltar a Ele a nossa atenção. E por isso Ele pode colocar diante de nós a alternativa. Podemos sim ser permanentes batedores de asas. Podemos sim passar toda a nossa vida agitadamente a lutar com todas as nossas forças e com toda a nossa energia para por nós mesmos e por nossa autossuficiência conquistar o que almejamos, e nos exauriremos ao tentar viver dessa forma. Mas é possível voltar os nossos olhos a esse Deus para esperar nele. Mas só conseguimos esperar quando nossa confiança é plena. Para mim, uma das imagens mais interessantes é a exibição de um trapezista. Quanta coragem e quanta ousadia! Mas vocês já perceberam que há alguns momentos nos quais o trapezista que voa se lança no ar, na certeza de que encontrará no lugar certo e na hora certa os braços daquele que lhe vai segurar? Em muitos daqueles momentos ele sequer está vendo aquele que irá sustentá-lo, mas ele sabe que ele estará lá. Que interessante a amostra daquilo que nos é proposto nas Escrituras. É permitir que o Senhor nos segure, que o Senhor nos sustente, é lançarmos-nos aos seus braços, sabendo que jamais seremos desamparados, é permitir que Ele nos sustente. Não sei que situações da vida você tem experimentado até aqui, não sei por que momentos você tem passado agora, mas eu quero lhe lembrar na manhã de hoje que ninguém aguenta passar a vida toda batendo as asas. Quero lhe lembrar que mesmo que a sua vida consista em momentos de esforço seguidos de momentos de repouso, esses momentos de repouso acabam por nos levar para baixo. Mas eu quero lhe lembrar que é possível subir como águias.
É possível subir como águias. É possível bater as asas na hora certa, parar de batê-las no momento exato e simplesmente esperar. Esperar que o Senhor nos conduza, esperar que o Senhor nos eleve, esperar que o Senhor nos coloque onde Ele deseja colocar, permitindo que Ele tenha o controle sobre as nossas vidas, que Ele dirija os nossos passos, que Ele conduza o nosso viver. Mas para isso, é preciso esperar, e é preciso esperar no Senhor. Que confiados na promessa das Escrituras, firmes pelas experiências que já temos vivido, nós entendamos que, a despeito de todas as nossas impressões, dos nossos temores e das nossas inquietações, os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, esses renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém. Como resposta a esta mensagem, cantaremos: Cristo amado, sei que da força do mal, tu, meu mestre, sempre serás protetor. 497 do Inário para o Culto Cristão. Meus irmãos, como é bom sabermos que podemos confiar no Senhor. E o nosso desejo é que todos deixemos esse santuário
prontos a depender dEle e a viver com essa certeza da vitória, da alegria que temos no nosso Salvador. Que Deus a todos abençoe. Quero apenas dizer que se você está acompanhando este culto, seja presente aqui, seja à distância, e tem o desejo no seu coração de entregar a sua vida a Jesus, ou tem tomado alguma outra decisão pela qual gostaria que nós orássemos, no banco onde você está sentado há um cartão, onde está escrito minha decisão. Você pode preencher esse cartão com seus dados pessoais, colocar aí a decisão que você tem tomado e nos entregar após o culto para que possamos orar por você e acompanhá-lo em sua decisão. Se você nos acompanha à distância, também entre em contato conosco. Nós queremos orar por sua vida, queremos caminhar ao seu lado em sua caminhada com Cristo. Nós queremos lembrar aos irmãos nosso culto logo mais à noite, começando às 19 horas, lembrando as atividades que começam às 18 horas dos diversos cursos. O irmão deve ver aquele que mais lhe interessa. Quero também compartilhar uma informação. Na quarta-feira faleceu uma jovem surda, Tayane, e nós devemos orar por sua família, alguns amigos dela que estão presentes nesta manhã. Nós nos solidarizamos com eles e nos comprometemos a orar também pelo consolo e pelo conforto do Senhor para esta família. Vários dos surdos de nossa igreja foram muito abalados com este acontecimento. Nós nos comprometemos a orar pela família e pelos amigos de Tayane. Quero também, neste momento, lembrar aos irmãos que no próximo domingo nós teremos mais um culto cívico. E aqui eu aproveito para lembrar aos irmãos algumas informações e fazer alguns pedidos. Essa é uma programação especial de nossa igreja que tem alcançado muitas pessoas e muitas pessoas que não são da igreja. Nós temos hoje pessoas que estão em nossa igreja, que são membros de nossa igreja, que se converteram em ocasiões e edições anteriores do culto cívico. E eu queria pedir aos irmãos que estivessem muito atentos com relação a isso. Eu sei que é uma programação que requer de nós um pouco mais de desprendimento e às vezes nós precisamos ter um pouco mais de paciência com a movimentação excepcional que nós temos. Nós teremos exposição de materiais das Forças Armadas e Auxiliares, estamos definindo o local onde isso vai funcionar aqui atrás. Teremos também, já foi avisado, conforme decidido na Assembleia da Igreja, a inauguração de um monumento ao patriotismo. A inauguração acontecerá às 5h30 da tarde. Teremos, inclusive, o hasteamento do pavilhão nacional, uma cerimônia muito bonita, os que desejarem chegar mais cedo para acompanhar. Só lembrando que, em virtude dessa cerimônia, o acesso ao estacionamento entre as 5 e as 6 da tarde estará impedido por motivos óbvios. O acesso ao Colégio Americano Batista será normal e o acesso aqui, antes e mesmo depois, funcionará normalmente. Mas, nesse horário, eu peço a compreensão dos irmãos quanto a isso. O culto começará às 7 horas da noite, pontualmente, e nós teremos a programação, inclusive com um momento solene de outorga de uma medalha. A Assembleia da Igreja aprovou e nós estaremos no próximo domingo outorgando uma medalha do mérito, fé e civismo, medalha conferida pela Igreja Batista da Capunga a algumas instituições e personalidades que consideramos importantes neste assunto e nesse tema dentro da programação do culto. A programação está muito bonita e nós esperamos a presença de todos, mas com esta compreensão quanto à movimentação excepcional que nós inevitavelmente teremos. Um bom momento para exercitar o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade e domínio próprio. Então, vamos ter uma boa experiência no próximo domingo. Certamente estaremos todos muito felizes com esses momentos vividos aqui. Vamos ficar de pé para a oração final e a bênção. Em seguida nos assentaremos, oraremos silenciosamente ao som do pós-lúdio. Os pastores iremos até a porta e os irmãos então poderão deixar esse santuário. Pai querido, não sabemos como agradecer o Teu amor e a Tua bondade. Reconhecemos, Senhor, os nossos erros, as nossas falhas, muitas vezes a nossa incompreensão e a nossa impaciência. Ajuda-nos, Senhor, a esperar em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a entender o Teu querer, para que no momento certo
da forma certa, de acordo com a tua boa vontade, nossas vidas sejam dirigidas por ti. Colocamos nas tuas mãos, Senhor. Tu conheces o coração de cada um de nós. Tu sabes o que nos aflige ou o que nos preocupa. Tu sabes dos desejos que há em nossos corações, mas nós os entregamos todos a ti, porque confiamos em ti. Confiamos no teu amor. Confiamos na tua graça. Confiamos no teu poder. Queremos esperar sempre em ti. Dirige, portanto, as nossas vidas, Pai, e cuida de nós. E nesse instante que o teu imenso amor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todo o teu povo, neste lugar e espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.